Olá, boas-vindas a mais uma exploração aprofundada aqui no Destilando Livros. Olha, a gente está chegando quase no finalzinho da nossa série atual, viu? Esta é a nossa penúltima análise, a de número 20, de um total de 21. E se o conteúdo que a gente está trazendo tem sido útil, interessante para você, considere se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e ativar as notificações para não perder, claro, a nossa análise final. Hoje, o nosso foco é o capítulo 19 da obra fundamental do Jared Diamond, Armas, Germes e Aço. O título é bem provocador: Como a África tornou-se negra. A nossa missão aqui é, então, mergulhar fundo na impressionante diversidade humana que existia na África, isso milênios antes da chegada dos europeus. Sabe, e tentar desvendar esse quebra-cabeça da distribuição atual das populações do continente. Vamos dar uma atenção especial para um evento que mudou tudo: a expansão dos povos Banto. Ok, vamos lá, começar a desembrulhar isso. A imagem que muita gente tem da África, principalmente quem está fora do continente, tende a ser bastante simplificada. Muitas vezes é reduzida a categorias raciais que foram moldadas pela história colonial, pelo tráfico de escravos, uma história bem triste. Mas, se a gente volta alguns milhares de anos, o cenário era, incrivelmente mais complexo, mais diverso. Exatamente, e é fundamental a gente entender essa complexidade inicial para sacar as transformações que vieram depois, né? Por volta do ano 1000 depois de Cristo, a África era, assim, de longe, o continente mais diverso do ponto de vista humano. Ela abrigava 5 dos 6 principais agrupamentos populacionais do planeta, isso usando as categorias mais amplas que o Diamond usa para análise histórica, claro. A gente tinha os negros, que já ocupavam partes importantes da África subsaariana, tínhamos os brancos, mais concentrados no norte da África, no chifre da África, os pigmeus africanos, super adaptados às florestas equatoriais, os khoissãs, que são famosos pelas línguas com cliques, Originalmente eles estavam bem mais espalhados, mas nessa época já estavam mais para o sul. E até populações de origem asiática, lá na ilha de Madagascar. Caramba, 5 grupos grandes e distintos. Isso por si só já quebra muitas ideias que a gente tem, né? É impressionante pensar que nenhum outro continente naquela época tinha essa diversidade toda nativa. Mas isso, claro, já levanta a questão central do capítulo. Se a África era tão diversa, por que a distribuição que a gente vê hoje, especialmente na África subsaariana, parece dominada por populações negras? Como é que esse cenário mudou tanto assim? Essa é a grande pergunta, né? A distribuição atual é um indício muito forte de que aconteceram grandes movimentos populacionais, transformações enormes no passado, e aqui uma ferramenta que é surpreendente, mas muito poderosa para investigar isso é a linguística. As línguas funcionam quase como fósseis culturais, sabe? Elas carregam pistas sobre migrações, sobre interações, sobre substituições de povos. Interessante. E como é que a linguística ajuda a gente a mapear esses movimentos tão antigos? Que tipo de padrão as línguas africanas mostram pra gente? Olha, a análise das famílias linguísticas africanas é muito reveladora. Existem algumas famílias principais bem distintas no continente. Primeiro, as línguas afroasiáticas. Hoje elas são faladas no norte da África, no chifre da África e também lá no Oriente Médio. Inclui línguas como o árabe, o hebraico, as línguas berberes. Segundo, as nilo-sauarianas. Essas a gente encontra hoje em bolsões mais isolados, espalhados por partes do Saara, do Sahel, da África Oriental. Essa distribuição meio quebrada sugere que talvez elas tivessem uma área geográfica bem maior no passado, antes de serem, digamos, substituídas por outros grupos. Terceiro, as khoissãs, famosíssimas pelos sons de clique, são únicos no mundo. Hoje elas estão mais restritas ao sul da África, como as línguas dos San, dos Khoikhoi-Quem, mas tem evidências, tanto linguísticas quanto arqueológicas, que sugerem que eles estavam bem mais ao norte e a leste antigamente. Quarto, as austronésias. Curiosamente, essa família a gente só encontra em Madagascar e as origens são lá do Sudeste Asiático,
Um ponto que a gente vai explorar daqui a pouco e, finalmente, a maior de todas, a família nígero-congolesa. Essa família domina áreas enormes da África Ocidental e o ponto crucial aqui inclui um subgrupo gigantesco conhecido como Banto. Esse subgrupo abrange praticamente toda a África Central, Oriental e Austral. Nossa, a família nígero-congolesa sendo a maior, mais de 1.000 línguas. E esse subgrupo Banto tão espalhado geograficamente. O que isso indica pra gente sobre a história? O tamanho e a distribuição geográfica da família nígero-congolesa, e principalmente do subgrupo Banto, são a chave, sabe? A diversidade linguística dentro do Banto, apesar de ser grande, é menor do que a gente esperaria se essas línguas estivessem nesses lugares há muito tempo. E isso, quando a gente combina com a área geográfica enorme que eles ocupam, aponta muito fortemente para uma expansão relativamente recente e massiva. Os linguistas conseguiram até rastrear a origem mais provável dessa expansão banto para uma área ali na fronteira entre Camarões e Nigéria, hoje em dia, uma região que, aliás, já praticava agricultura. Agora, compara isso com outros grupos. Os pigmeus, por exemplo, hoje eles não têm uma família linguística própria. Eles falam línguas que pertencem às famílias dos vizinhos agricultores, geralmente nígero-congolesas ou nilo-saarianas. Isso sugere muito fortemente que as línguas originais deles se perderam, né? Conforme eles foram sendo envolvidos ou assimilados por esses povos agricultores que chegaram nas florestas deles. Da mesma forma, as línguas khoissãs foram claramente empurradas para o sul, para áreas mais áridas. Tudo isso leva a gente para a pergunta central. O que é que deu aos povos falantes de Banto essa capacidade de fazer essa expansão gigantesca que reconfigurou o mapa humano da África subsaariana? Essa expansão Banto parece ter sido mesmo um divisor de águas na pré-história africana. Qual foi o segredo deles, digamos assim? O que impulsionou esse movimento todo? Olha, não foi uma coisa só, mas sim um conjunto de vantagens que estavam ligadas a um pacote tecnológico e de subsistência muito, muito eficaz. A base de tudo foi a agricultura. É importante lembrar que a África foi um continente com várias invenções independentes da agricultura, né? A gente teve a domesticação de plantas como o inhame, o dendezeiro, lá na África Ocidental, provavelmente por povos que falavam línguas nigero-congolesas ancestrais. Lá no Sahel, povos que falavam nilo-saarianos domesticaram o sorgo, o milhete. Na Etiópia, talvez falantes de afro-asiático, domesticaram o café e outras culturas locais. Os proto-bantos, que vieram de uma região de floresta tropical na África Ocidental, onde a agricultura já existia, eles herdaram ou desenvolveram um sistema agrícola bem produtivo. E conforme eles foram se expandindo, eles conseguiram adotar e adaptar novas culturas aos diferentes ambientes que encontravam. Provavelmente pegaram de vizinhos pastores ao norte ou a leste. Entendi. Então, tinha essa base agrícola forte. Exato. E a essa base agrícola robusta, somou-se outra tecnologia que mudou tudo: a metalurgia do ferro. A origem exata do ferro na África subsaariana ainda é um pouco debatida entre os arqueólogos, sabe? Alguns defendem que veio por difusão lá do norte da África ou do Oriente Médio. Outros apontam para evidências de uma descoberta independente na própria África subsaariana, talvez por volta de 1000 a.C., ali na região dos Grandes Lagos ou na África Ocidental. Mas assim, independentemente da origem, o fato crucial é que os povos banto adotaram e dominaram essa tecnologia. E vale dizer que a tecnologia africana de fundição de ferro era bem avançada, viu? Alguns centros conseguiam temperaturas altíssimas nas fornalhas, produzindo aço séculos antes de técnicas parecidas serem dominadas na Europa. Ah, então foi essa combinação. Agricultura intensiva, diversificada, mais a tecnologia do ferro. Como é que isso se traduziu em vantagem na prática para levar a essa expansão tão grande? Essa combinação foi, devastadoramente eficaz. A agricultura permitia sustentar densidades populacionais muito maiores do que as dos povos caçadores-coletores ou mesmo pastores que os bantus encontraram pelo caminho. Populações maiores significam mais gente para trabalhar, maior capacidade de defesa e, claro, a necessidade de mais terras, né? As ferramentas de ferro, machados, enxadas,
eram muito mais eficientes para derrubar floresta, para preparar a terra para o cultivo, do que ferramenta de pedra ou madeira. E, além disso, armas de ferro davam uma superioridade militar decisiva sobre grupos que não tinham essa tecnologia. Faz todo sentido. Então, ao longo de vários milênios, começando talvez lá por 3.000 a.C. e continuando até poucos séculos atrás, esses agricultores bantus, com sua população crescendo e tecnologia superior, foram se expandindo, primeiro para o leste, para os Grandes Lagos, e depois para o sul, por toda a África Central, Oriental e Austral. Nesse processo, eles geralmente substituíram ou absorveram as populações de caçadores-coletores que viviam nessas terras há milênios. Os pigmeus acabaram confinados em grande parte a áreas de floresta tropical muito densa, onde a agricultura banto não era tão produtiva, e os khoissãs foram empurrados para as savanas mais secas e para as regiões áridas do sul, como o deserto do Kalahari. Mas é interessante que esses grupos, os pigmeus e os khoissãs, não foram completamente eliminados, né? Eles continuaram existindo em certas áreas, o que permitiu que eles sobrevivessem nesses locais específicos. A chave para eles terem persistido está na ecologia, basicamente. Eles sobreviveram em nichos ambientais onde o pacote agrícola banto não era tão vantajoso ou simplesmente não funcionava direito. Para os pigmeus, as florestas tropicais super densas da Bacia do Congo ofereceram um refúgio. A agricultura banto, embora estivesse presente nas bordas e clareiras, tinha dificuldade em transformar aquele ambiente todo em larga escala. E os pigmeus tinham um conhecimento profundo para explorar os recursos da floresta, né? Para os khoissãs, foram as terras áridas e semiáridas do sudoeste da África. As culturas principais dos bantus, tipo inhame e banana, são adaptadas a climas tropicais com muita chuva. Elas não se davam bem nas condições mais secas e de clima mediterrâneo ou desértico, lá do extremo sul. Os khoissãs, com suas estratégias de caça, coleta e, em alguns casos, pastoreio, adaptadas a essas condições, conseguiram manter seu território ali. A arqueologia, aliás, confirma essa ideia de refúgio, mostrando que os khoissãs ocupavam áreas bem maiores ao norte e a leste no passado, antes da chegada dos bantus. Fascinante essa dinâmica, né? Entre expansão e refúgio ecológico. E falando em histórias que fogem um pouco desse padrão do continente, tem o caso de Madagascar. Tão pertinho da África geograficamente, mas com uma língua e uma genética que apontam para o outro lado do Oceano Índico, lá para o Sudeste Asiático. Como é que essa peça entra no quebra-cabeça africano? Madagascar é realmente uma história à parte, sabe? É um testemunho incrível da capacidade humana de migrar e se adaptar. A população malgache de hoje é uma mistura, claro, mas a língua principal falada na ilha, o malgache, pertence sem dúvida nenhuma à família austronésia. O centro de origem dessa família fica a milhares de quilômetros dali, no Sudeste Asiático Marítimo, provavelmente na ilha de Bornéu, onde hoje é a Indonésia. Essa migração transoceânica extraordinária parece ter acontecido em algum momento ali entre 300 e 800 depois de Cristo. Uma viagem da Indonésia para Madagascar naquela época. É quase difícil de acreditar como eles fizeram isso. Provavelmente usando embarcações bem avançadas para a época, talvez canoas com aqueles estabilizadores laterais, sabe? Os outriggers. E aproveitaram os padrões de ventos e correntes do Oceano Índico. É possível que tenham feito a viagem em etapas, talvez parando em portos comerciais ao longo da costa da Índia, da África Oriental. Eles não vieram de mãos vazias, trouxeram a língua deles, elementos da cultura material e, crucialmente, as plantas cultivadas deles, como a banana, o taro, o arroz asiático, que viraram a base da agricultura malgache. Trouxeram também animais domésticos, como o zebu, aquele gado bovino, que eles provavelmente adquiriram ou intensificaram o contato na África ou no sul da Ásia durante a viagem. Ao chegarem em Madagascar, encontraram uma ilha sem gente antes, mas com uma megafauna espetacular, única. Lêmures gigantes, pássaros, elefantes, hipopótamos pigmeus. Infelizmente, a chegada humana, talvez combinada com mudanças climáticas, levou à extinção dessa megafauna em poucos séculos.
E houve também, ao longo do tempo, mistura com populações da costa leste africana, o que contribuiu para a diversidade genética atual da ilha. Que história incrível de navegação e colonização. Voltando para o continente africano, a gente já mencionou em outras discussões aqui no Destilando Livros sobre a importância dos eixos geográficos dos continentes, né, para a difusão de tecnologias, de populações. Como é que a geografia específica da África, seu formato, sua orientação, influenciou essa história que a gente está discutindo, especialmente a expansão banto? Sim, a geografia africana teve um papel, assim, absolutamente crucial e de uma forma que contrasta muito com a Eurásia. Enquanto a Eurásia tem um eixo predominante leste-oeste, o que significa que regiões na mesma latitude compartilham climas parecidos, duração do dia, regimes de doença, facilitando a difusão rápida de plantas, animais, tecnologias por esse eixo, a África tem um eixo predominante norte-sul. Certo. E qual a consequência desse eixo norte-sul? A consequência é que, ao se mover para norte ou para sul na África, você atravessa muito rapidamente zonas climáticas bem diferentes. Uma cultura agrícola, adaptada aos trópicos úmidos lá da África Ocidental ou Central, não vai se dar bem facilmente nas savanas mais secas do leste ou do sul, ou no clima mediterrâneo do extremo norte ou extremo sul, ou nas zonas desérticas. O mesmo vale para os pacotes de animais domésticos e até para a resistência a doenças. Isso cria barreiras ecológicas muito significativas que retardam a difusão. O pacote agrícola e pecuário, que funcionava bem para os bantus nas regiões equatoriais e subtropicais, encontrou dificuldade para se adaptar rápido a zonas climáticas totalmente diferentes. Tecnologias associadas, como a própria metalurgia ou a cerâmica, embora tenham se espalhado, também fizeram isso de forma mais lenta, talvez mais quebrada, do que a difusão leste-oeste que a gente vê em Eurásia. Entendi. E aqui tem um ponto fascinante, onde a história e a geografia se conectam de um jeito muito claro. Isso ajuda a explicar por que, quando os primeiros colonos europeus chegaram lá no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, em 1652, eles encontraram povos coissãs praticando pastoreio e caça-coleta e não os agricultores bantus. Os bantus, com seu pacote agrícola focado em culturas tropicais e subtropicais, tinham se expandido enormemente para o sul, mas foram na prática detidos pela barreira climática da região do Cabo. Ali o clima é tipo mediterrâneo, né? Invernos chuvosos, verões secos, inadequado para as principais culturas deles. O ambiente natural do extremo sul acabou freando o último impulso dessa expansão gigantesca que tinha começado milhares de quilômetros ao norte, milênios antes. Os coissãs continuaram ali porque as estratégias de vida deles eram mais adequadas para aquele ambiente específico. Isso realmente coloca em perspectiva, né? Como fatores ambientais tão profundos podem direcionar ou limitar grandes movimentos históricos. Então, para a gente recapitular a perspectiva do Arma, Germes e Aço, a história de como a África se tornou negra não é uma história simples de substituição racial. É um processo complexo com muitos fatores. Envolve a diversidade inicial do continente, a ascensão da agricultura em vários centros, o desenvolvimento e a adoção da tecnologia poderosa do ferro, migrações humanas gigantescas impulsionadas por essas vantagens, com destaque para a expansão banto, e a influência inescapável da geografia, desse eixo norte e sul do continente, que moldou os limites e a velocidade dessas mudanças. É uma narrativa de um dinamismo interno intenso, muito anterior à chegada dos europeus, que às vezes acaba dominando a nossa visão do passado africano, né? Exatamente. É uma narrativa que desafia visões eurocêntricas ou mesmo visões simplistas da história africana. Revela processos de longa duração que moldaram o continente por milênios, mostra como vantagens na produção de alimentos, quando potencializadas por inovações tecnológicas como a metalurgia, podem gerar vantagens demográficas, militares, impulsionando mudanças populacionais e culturais de uma magnitude enorme. E, ao mesmo tempo, mostra como o ambiente e a geografia impõem seus próprios limites e criam refúgios para a diversidade. O resultado é esse mosaico humano complexo que existia na África e que, de forma alterada pelas histórias posteriores, ainda existe. Então, o que a gente pode tirar disso tudo?
Fica claro como o ambiente físico, clima, relevo, recursos e o desenvolvimento tecnológico local, a domesticação de plantas e animais nativos, a sofisticação da metalurgia foram forças decisivas na configuração das populações e das histórias na África, numa escala de tempo muito mais profunda do que a era colonial. Revela um continente com uma história interna rica, dinâmica, complexa. Com certeza. E talvez um pensamento para a gente levar adiante dessa análise. Nós focamos muito na expansão banto como um processo amplo, né? Que espalhou línguas, genes, tecnologias por uma área imensa, quase como um fator unificador. Mas essa expansão durou milênios e cobriu ecossistemas muito variados. Uma questão interessante para a gente refletir é como será que as interações entre os diversos grupos banto, depois que eles já estavam estabelecidos em regiões diferentes, com desafios e oportunidades ambientais distintas, podem ter gerado novas diversificações. Como surgiram variações locais em tecnologia, em organização social ou em expressões culturais dentro do próprio mundo banto, muito antes da intensificação do contato com o exterior. Fica essa provocação sobre a dinâmica da diversidade e da inovação que pode ter ocorrido depois e dentro dessa grande expansão. Uma excelente questão para a gente continuar pensando, sem dúvida. Agradecemos imensamente por nos acompanhar nesta exploração do capítulo 19 de Armas, Germes e Aço. Foi a nossa penúltima análise desta série aqui no Destilando Livros. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este conteúdo se ele agregou valor para você e ativar as notificações para ser avisado sobre a nossa análise final. Esperamos encontrar vocês lá. Até a próxima!